Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. O vídeo de hoje estarei falando sobre: está errado ir ao templo adorar Yahweh? Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Meus amigos, meus irmãos, faço-lhes esta pergunta: está errado ir ao templo para adorar Yahweh? Vou estar lendo um trecho das Sagradas Escrituras. Esta é a Bíblia que eu gosto de usar. Yohanan, João, capítulo 2, versículos 13 até o 22. E aproximava-se da festa da Pessach dos Yahudim, e Yahushua subiu a Yahushulaim e encontrou no templo pessoas que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E os Yahudim responderam e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? E Yahushua, respondendo, disse: lhes derribai este templo em 3 dias, e eu o levantarei. E os Yahudim disseram: em 46 anos foi construído este templo, e tu o levantarás em 3 dias? E ele falava do templo do seu corpo. Por isso, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Yahushua tinha dito. Então, meus amigos, meus irmãos, não pretendo exaurir o tema, pois irei em breve fazer um vídeo sobre o Templo de Salomão. Mas neste vídeo quero abordar sobre as congregações, as comunidades de adoração ao Criador. É errado, é pecado ir a um templo para adorar Yahweh? Alguns autores, prefiro chamá-los de artistas, fazem parte do movimento do nome sagrado, fizeram a leitura equivocada da história do templo, das congregações, das comunidades e da casa de oração, generalizando, denegrindo estes lugares, e ensinam de forma errônea que não se deve frequentá-los. Está errado ir ao templo para adorar Yahweh? Pois bem, vamos conferir. Mas Yahweh não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Atos capítulo 7, versículos 48 e 49. Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Esses versículos é a base que eles usam para afastar as ovelhas do Pai, do Salvador,
afastá-la dos templos, das comunidades de adoração, das casas de oração, da congregação. Mas está errado ir ao templo para adorar Yahweh? Yahweh está proibindo você, meu irmão, de ir a um templo, uma casa de oração, louvar o nome dele? Yahweh está proibindo isso ou é os homens que estão proibindo? Tudo bem. Está errado ir ao templo para adorar Yahweh? Resposta: Yahweh não proíbe os crentes em Yahushua de se reunirem em casa de oração. Entretanto, ele, Yahweh, não habita nesses templos de pedra. Ele não te proíbe você ir a uma casa de oração, adorar o nome dele, exaltar o nome dele. No entanto, ele não habita nesses templos. O Pai e o Filho, Yahweh, o Pai, e Yahushua, o Filho, estão presentes nesses templos, no momento das reuniões de adoração ao seu nome. Veja, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus, ou Matitiahu, capítulo 18, versículo 20. Quem disse isso? Yahushua. Se Yahushua disse isso, você pode ir a um templo adorar o nome dele, sim. Veja, o próprio Yahushua foi ao templo e nas sinagogas ensinar as boas novas da promessa de salvação. Se fosse pecado, meu amigo, meu irmão, ou se fosse proibido frequentar uma casa de oração, uma comunidade de oração, uma congregação, e Yahushua iria? Responda-me, seu fariseu, vocês não entram no reino e impede as ovelhas de entrarem. E percorria Yahushua toda a Galil, ensinando nas suas sinagogas e proclamando a boa nova da promessa do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Então, Yahushua ia nas sinagogas pregar a palavra, a boa nova. Se ele ia pregar a palavra, a boa nova, nós também podemos ir. E Yahushua lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os Yahudim sempre se ajuntam, e nada disso em oculto. Veja, palavra do Salvador, sempre foi no templo, sempre foi na sinagoga. As ovelhas também devem ir. Já vou explicar o motivo por que elas devem ir. E Yahushua foi levado ao templo quando era bebê para ser circuncidado e apresentado. Lucas capítulo 2, versículo 27. E Yahushua foi ao templo com sua família quando tinha 12 anos e ficou ali no templo conversando com os estudiosos, os doutores da lei. Lucas capítulo 2, versículo 46. E Yahushua foi ao templo e chicoteou aqueles que faziam do templo mercado, em vez de casa de oração. Breve, também farei um vídeo sobre esses mercadores da palavra,
esses lobos devoradores e exploradores da fé. E entrou Yahushua no templo e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo. Cegos e coxos, e curou-os. Mateus capítulo 21, versículos de 12 a 14. E todos os dias, por favor, irmãos, amigos, e todos os dias ensinava no templo. Lucas 19, 47. Constantemente, Yahushua estava no templo. Diariamente estava no templo. Veja, Mateus capítulo 21, versículo 23, capítulo 24, versículo 1, capítulo 26, versículo 55, Marcos 11, versículos 11, versículo 27, Marcos 12, versículo 35, Marcos 13, versículos 1, Marcos 14, versículos 49, Lucas capítulo 20, versículo 1, capítulo 21, versículos 37 e 38, capítulo 22, versículo 53, João capítulo 2, versículo 14 a 22, capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 59, capítulo 7, versículos 14 e 29. Então, Yahushua foi no templo constantemente. Nós não estamos proibidos de ir no templo. Não é pecado ir no templo. Era comum Yahushua ser encontrado em diferentes sinagogas, ensinando a boa nova. Mateus capítulo 12, versículo 9, capítulo 13, versículo 54, Marcos capítulo 1, versículo 21, capítulo 3, versículo 1, capítulo 6, versículo 2, Lucas capítulo 4, versículo 16, versículo 33, capítulo 6, versículo 6. As Escrituras falam que Yahushua ia de madrugada para o templo. João capítulo 8, versículo 2. Além de ensinar, João 8, capítulo 8, versículo 20 e versículo 59. E Yahushua também passeava no templo. João capítulo 10, versículo 23. E Yahushua é maior que o templo. Veja que ele disse: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Yahushua é o novo templo. Yahushua é maior que o templo. Yahushua também é o novo templo. Yahushua respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os Yahudim: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, porque ele é o novo templo. João capítulo 2, versículo 19 a 21. E nós? E o povo? Somos um templo de habitação. Veja, não sabeis vós que sois o templo de Yahu e que o Espírito de Yahu habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Somos o templo de habitação de Yah.
Yahweh habita dentro de nós. Somos um templo de habitação. Ele não habita em templo de pedra. Isso é bem específico, é bem ensinado. Ele habita dentro de nós. No entanto, somos o novo templo, porém individual. Somos o templo, porém individual, e devemos edificá-lo. E como edificá-lo? Onde edificá-lo? A casa de oração, ou um templo, se você preferir, a congregação, é apenas um lugar de reunião, de adoração, de forma coletiva, onde aprendemos ou aprenderemos a edificar esse novo templo. Vós sois o templo de habitação de Yahweh. Onde você edifica esse templo? Numa congregação em adoração coletiva. Após Yahushua subir ao Shamaim, ou os céus, os emissários ou os apóstolos valorizaram a reunião e frequentemente estavam unidos no templo ou nas casas de oração, adorando Yahweh. Em momento nenhum, as Sagradas Escrituras proibiu os crentes de se reunirem em templo, em casa de oração ou em congregação. Em momento nenhum. Se você não quiser ir, não impeça a outra pessoa de ir. Veja, os emissários iam aos templos depois que Yahushua foi recebido nos céus. Eles estavam frequentemente unidos no templo ou na casa de oração, adorando Yahweh. E estavam sempre no templo. Os apóstolos estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Yahweh. Lucas capítulo 24, versículo 53. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Atos 2, 46. Leia também Atos 3, 1, 5, 21, 25 e 42. Capítulos 13, versículo 14. Capítulo 14, versículo 1. Capítulo 17, versículos 1 e 2. E versículo 10. E versículo 17. Capítulo 18, versículo 4. Versículo 19. Capítulo 19, versículo 8. Capítulo 21, versículos 26, 27 e 28. Tiago, capítulo 2, versículo 26 e 28. Doravante, o corpo de Yahushua, que é a igreja é o corpo, são as pessoas, se reuniam também nas casas dos irmãos. Atos 2:1, Atos 12:12, 16:40, Romanos 16:5, 1 Coríntios 16:19, Colossenses capítulo 4, versículo 15, Filemão, versículo 2. Veja, os irmãos, os apóstolos, a igreja, a comunidade, o corpo sagrado de Yahushua se reuniam também em casas. E agora, qual é a sua desculpa para não se reunir com os irmãos ou com o corpo sagrado de Yahushua? Qual é a sua desculpa? O lugar onde se edifica o corpo é numa reunião de adoração a Yahweh,
ali se edifica o corpo. Iarro não proibiu nenhum dos seus filhos se reunir em uma casa de oração, em uma congregação. Sou Carlos Novaes. Obrigado pela sua companhia. Curte, compartilha, se inscreva, ative o sininho da notificação. E muito obrigado.